Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica semanal. Neste momento que antecede o nosso estudo bíblico, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Esse é o texto que vai nos conduzir nessa devocional, esse é o texto que vai nos conduzir nesse momento de louvor e adoração do nome do nosso Senhor. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler aquele famoso trecho da doxologia ao nosso Senhor Jesus Cristo, do verso 5 ao verso 11, e assim nos diz a palavra de Deus no livro de Filipenses, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 9 ao verso 11, leia novamente junto comigo, adorando ao Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Louvemos ao Senhor. Exaltado no céu, eu louvarei, ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Exaltado no céu, ele
nosso Senhor Jesus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos então ao nosso estudo de hoje, a lição de número 5, Pérgamo, Fé Cristã e Cultura. Tem como subtítulo No Mundo, mas sem fazer concessões. Para essa lição, nós vamos ler o texto do Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do verso 12 até o verso de número 17. Mas antes nós vamos orar ao nosso Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela alegria, pelo privilégio de sermos teus. E agora, Pai, lendo a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja Deus pela porção que lemos de sua palavra. Chegamos então à lição de número 5. Tivemos 2 lições introdutórias, depois dessa revista publicada pela nossa editora Cultura Cristã. E nós estudamos as 2 lições introdutórias, depois a primeira carta, contida aqui no Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, depois a carta à igreja de Esmirna, e hoje vamos falar da carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade que começou a ter importância depois da expansão de Alexandre Magno, né, o famoso Alexandre o Grande. Quando o Alexandre terminou, né, a sua carreira, a sua vida, quando ele morreu, ele deixou um vasto império que os seus generais acabaram entrando em conflito pelo controle desse grande império. Um deles, chamado Lisímaco, governou a Ásia Menor e a Trácia, e depois que esse Lisímaco morreu, teve início a dinastia dos Atálidas naquela região da Ásia Menor, mais especificamente usando a cidade de Pérgamo como capital. O último rei dessa dinastia Atálida entregou a cidade aos romanos, e quando nós lemos esse texto, né, esse texto foi escrito justamente no período do governo romano, né, já debaixo da autoridade do Império Romano. Pérgamo era conhecida pela sua biblioteca, que tinha mais de 200 mil rolos de pergaminho. Interessante que o próprio nome Pérgamo deriva, né, da raiz, né, que dá a palavra pergaminho. Pérgamo era um importante centro religioso, tinha templos a Zeus, a Dionísio, a Atena e também a Esculápio, que entre os gregos era Asclépio, né, a divindade da medicina e da cura. E algo muito importante precisa ser destacado na cidade de Pérgamo. Ela era a cidade que era um centro do culto imperial, do culto cívico, o culto ao imperador romano, ali na Ásia Menor. E assim o nosso Senhor Jesus, quando vai se dirigir a essa igreja, a igreja de Pérgamo, afirma o seguinte: eu conheço onde vocês habitam, eu conheço onde habitas. Aí onde vocês habitam está o trono de Satanás. Olha só que expressão forte, a expressão que o nosso Senhor Jesus afirma, né? Aquela cidade era uma cidade religiosa, uma cidade intelectual, né? Vista aí a sua grande biblioteca, e também uma cidade culturalmente sofisticada. Qual era o problema, então, naquela cidade? Qual é o problema a que estava submetido a igreja de Pérgamo? Eles poderiam e estavam, obviamente, sendo tentados a reinterpretar a fé à luz dos cultos que estavam à sua volta. É isso que é chamado de sincretismo. Então, ali, naquele lugar, em função da religiosidade, da intelectualidade, da sofisticação cultural, a igreja poderia ser
tentada a reinterpretar a fé, a reinterpretar os ensinos de Jesus, passado pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, à luz dos cultos que estavam à sua volta. E quando se age na contramão dessa possibilidade, quando se resiste a essa tentação, é possível haver perseguição. E foi o caso do que aconteceu ali em Pérgamo. Nós temos como exemplo aqui citado, nosso Senhor Jesus diz a respeito dos dias de Antipas, né? Testemunha de Jesus, um homem fiel a Jesus, fiel à doutrina, que foi morto entre os habitantes daquela cidade, né? E aí, né, a gente compreende que exatamente por causa da perseguição, por causa da tentação de se voltar contra a doutrina do Senhor, justamente por causa dessas características dessa cidade, a religiosidade, a intelectualidade e a sofisticação da cultura, é que o trono de Satanás ali habitava, também numa referência, claro, ao culto ao imperador. Então Jesus se dirige aos irmãos em 3 sentidos, que são justamente os três movimentos da nossa aula de hoje. No primeiro momento, Jesus ele afirma que conhece a realidade daquela igreja, portanto ele sabe exatamente qual é o problema que aquela igreja enfrenta, e é por isso que ele afirma que tem algumas coisas contra eles, e também Jesus, num segundo momento, ele diz que aquela igreja deveria se arrepender. Portanto, Jesus ordena, repare que ele não pede, ele ordena o arrependimento. E num terceiro momento, Jesus promete uma recompensa. Começando então a entrar propriamente no nosso estudo aqui a respeito do texto, o primeiro movimento que nós vemos nessa carta é o nosso Senhor Jesus se apresentando à igreja dizendo: eu conheço o lugar em que habitas, eu conheço a situação de vocês. Qual era a luta enfrentada por aquela igreja? A luta de se manter fiel em meio ao contexto completamente adverso à realidade do cristianismo. Tudo naquela cidade estava permeado pela religiosidade greco-romana, em especial o culto imperial. A organização política daquela cidade, a organização econômica, a vida familiar e mesmo as relações sociais, tudo estava permeado pela religiosidade greco-romana e o culto imperial, que consistia basicamente de ofertar incenso e dizer: César é o Senhor. E aqui nós temos um problema, uma disputa de lealdade, porque o título Kyrios, a ideia de Senhor, ela é atribuída ao nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Nós lemos lá na Epístola aos Filipenses, que ele é o Senhor, e debaixo do seu nome, diante desse Senhor Jesus, todo joelho há de se dobrar. E nós, cristãos, nós que somos o reino de Cristo, nós já nos dobramos, nós já nos ajoelhamos diante desse que é o nosso único Senhor. Não existe outro Senhor da igreja, não existe outro Senhor das nossas vidas que não seja o Senhor Jesus. E assim, a colocação do culto imperial, era uma adversidade, era um desafio para os cristãos que obviamente se recusavam a afirmar que César era o Senhor, como se fosse uma divindade. A ideia do culto estatal romano atribuindo certo status divino a César. O nosso único Senhor, o nosso único Deus é Jesus Cristo. Então, a recusa dos cristãos de prestarem um culto ao imperador, o culto cívico, era uma desobediência civil e era, claro, punida com a morte. É interessante observar que no Império havia uma certa tolerância, a grosso modo falando. Certa tolerância porque não havia nenhum impedimento que os povos que fossem conquistados pelo Império Romano tivessem em suas religiões, prestassem os seus cultos, desde que cultuassem o imperador. E Jesus, então, ele afirma para aquela igreja que ele sabe muito bem quem são os seus fiéis, quem são aqueles que são fiéis a ele, e usa o exemplo de Antipas, que foi morto por causa da perseguição. E quem são aqueles que não são fiéis ao Senhor? Aqueles que não são fiéis ao Senhor são aqueles que, naquele contexto, em que
tudo estava permeado da religiosidade greco-romana, né? A organização política, a vida familiar, as relações sociais, eram aqueles que, buscando aceitação na sua sociedade, buscando, né, ser politicamente corretos, eles frequentavam as festas, participavam cerimônia e até nos seus negócios acabavam praticando a idolatria, né? Então, se um cristão, naquele contexto, ele se recusasse a frequentar certas festas, a participar de determinadas cerimônias e até de fechar determinados negócios realizados de forma religiosa, né, aquele cristão ele se tornava um excluído da sociedade. Interessante que uma das acusações, das primeiras acusações feitas aos cristãos e que deram origem às perseguições aos cristãos naquele contexto, era a acusação de ateísmo, né? Era uma acusação feita aos cristãos porque eles se recusavam a participar do culto imperial. Então, essa recusa em participar do culto imperial fazia com que nós cristãos fôssemos chamados de ateus. E assim, né, o nosso Senhor Jesus se refere ao ceder a essa tentação através de duas imagens, através de duas expressões aqui que são utilizadas. A primeira é uma referência ao Antigo Testamento, afirmando que dentro da igreja havia aqueles, né, que estavam sustentando a doutrina de Balaão. Vamos lembrar um pouquinho, a história de Balaão está lá registrada no livro de Números, do capítulo 22 até o capítulo 24, e Balaão, ele era um profeta que foi pago, né, que foi remunerado por Balaque, né, um rei, para amaldiçoar Israel. Né? O livro lá, o Pentateuco, né, o Êxodo, ali no Êxodo nós temos a saída do povo de Israel do Egito, né, sob a liderança de Moisés. E você vai lembrar que os demais livros do Pentateuco, né, Levítico, Número e Deuteronômio, cada um deles conta parte dessa história, e ali no livro dos Números nós temos registrada essa história de que Israel, vindo para a conquista da Terra Prometida, esse rei, chamado Balaque, com medo da conquista militar de Israel, ele chama um profeta para amaldiçoar Israel. E o profeta, subornado, pago, né? Então, ele vai fazer aquilo para que ele foi pago. Mas você vai lembrar que o nosso Deus age sobre a vida de Balaão e impede que ele amaldiçoe Israel. E Balaão só consegue proferir bênção sobre a vida do povo escolhido de Deus. Balaão, obviamente, frustrado, porque ele não conseguiu agir, né, profetizando contra o povo de Israel, ele usa uma outra estratégia e ele acaba convencendo as mulheres de Moabe, as mulheres moabitas, a seduzir os filhos de Israel, né, e através dessa ação afetiva, os filhos de Israel acabam prevaricando contra o Senhor e se lançam no culto de Baal Peor, e acabam cedendo aos impulsos idólatras, né, por causa dessa afeição por essas mulheres que os seduziram. Né? Naquela ocasião, um dos sacerdotes, o sacerdote Finéias, ele se destacou pelo zelo, né, na punição àqueles que haviam pecado tal como Deus havia determinado que eles deveriam ser punidos. Então aqui, nesse texto, no Novo Testamento, aqui no livro do Apocalipse, na carta à igreja a Pérgamo, quando Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e faz menção a esse episódio de Balaão, ele se coloca como um novo Finéias, como aquele que se destacou pelo zelo do povo do Senhor. E é interessante que ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, uma referência à visão que João teve lá no capítulo 1, né? E essa espada de 2 gumes se refere ao julgamento, ao poder de juízo, à palavra de juízo, o juízo reto, correto, né? O juízo santo de Deus. Então, aqui Jesus está se apresentando como aquele que aquele que vem zelar pela sua igreja, e é ele mesmo quem corrige a sua igreja. Uma segunda referência ao que estava acontecendo, a infidelidade que estava ocorrendo dentro da igreja de Pérgamo, é a expressão nicolaítas, que já apareceu lá
na carta à igreja a Éfeso. Aqui a gente lê, né? Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Como nós já nos referimos no nosso estudo da carta à igreja de Éfeso, a gente não tem uma precisão de quem seriam esses nicolaítas, né? Existe uma referência num dos pais da igreja, Irineu de Lyon, que teria afirmado que seriam aqueles que seguiriam a Nicolau, um dos diáconos eleitos lá em Atos capítulo 6, né, e que havia na sua pregação uma deturpação da doutrina dos apóstolos, né? Então, ainda que nós não saibamos com exatidão quem eram os nicolaítas e qual, né, o conteúdo exato do seu erro, né, nós temos claro para nós que era algo que, obviamente, deturpava a sã doutrina, a doutrina de Jesus transmitida pelos apóstolos. Então, a gente parte para um segundo momento da epístola. Jesus apresenta, olha, eu sei o que está acontecendo, eu sei quais são os problemas da igreja, agora tem uma questão. Arrependam-se. Né? Então, no verso 16, nós lemos de forma clara, portanto, arrepende-te. E se não, eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Percebam que essa ordem é uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus, ele convoca ao arrependimento. Né? Jesus, ele não se apresenta, né, como um pobre coitado que fica implorando, né, batendo aí para que você atenda, né, aos rogos, às súplicas que ele faz. Não, Jesus se apresenta como o Senhor da igreja e ele coloca de forma clara: arrependimento é o chamado ao qual o nosso Senhor Jesus nos convoca. E esse chamado, essa convocação, ela exige uma resposta, porque o nosso Senhor, em sua santidade, em sua pureza, em sua retidão, e sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele tem zelo tanto pela doutrina quanto pela prática do seu povo. Né? E uma doutrina deturpada, ela também leva a uma prática equivocada. É interessante que na igreja de Éfeso nós vimos, né, como que é possível haver uma doutrina muito boa, né, um zelo doutrinário, e ao mesmo tempo não ter a ortopraxia, a prática do amor. Né? Então não basta ter uma doutrina pura, mas isso não significa que a doutrina não seja importante, que a fidelidade aos mandamentos do nosso Senhor Jesus e aquilo que nos ensinaram os apóstolos, que isso não seja também importante. É importante Jesus, então, demonstrando o seu zelo, tanto pela doutrina quanto pela prática do seu povo, ele se dirige à igreja de Pérgamo, porque ele é reto juiz e é ele quem tem a espada de dois gumes, é ele quem julga. Né? Não é a Satanás a quem a igreja deve temer. Né? A igreja não deve ter medo do seu inimigo. A igreja precisa ter temor e tremor diante daquele que é rei, daquele que tem todo o poder, daquele a quem a igreja pertence, e esse é o nosso Senhor Jesus. Lembre-se das palavras do nosso Senhor lá em Mateus capítulo 18, no versículo 6, mais especificamente, quando Jesus ele se dirige àqueles que faziam com que os demais irmãos tropeçassem, ele chama aos pequeninos. Né? E esse era o problema aqui na igreja de Pérgamo, gente que permitia se deixar levar pela idolatria, se deixar levar por aquilo que ia contra a palavra de Deus e assim fazia os outros tropeçarem. Olha o que o nosso Senhor Jesus fala de forma tão clara, Mateus 18, verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra do moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Palavras pesadas, mas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus. E assim nós caminhamos para um terceiro movimento, para um terceiro momento do nosso Senhor Jesus para com a igreja de Pérgamo, que é o seguinte: o nosso Senhor Jesus, ele convoca o arrependimento e ele mostra a sua recompensa, ele mostra a bem-aventurança, a alegria, o prazer, né? A recompensa que ele tem para conceder àquele que vencer. Então ele começa dizendo: quem tem ouvidos, ouça.
Portanto, é um chamado para ser atendido, é um chamado para ser correspondido, é uma convocação que precisa ser respondida afirmativamente. Então, a ordem é: arrependam-se. E então deve haver arrependimento naqueles que caem nos pecados que aqui são descritos pelo nosso Senhor Jesus. E assim o nosso Senhor Jesus ele fala ao vencedor. Né? Jesus ele é amoroso, ele é caridoso, ele é gracioso, então ele perdoa e recompensa o pecador e faz desse pecador vitorioso. E assim ele promete duas coisas muito bonitas, ele usa duas imagens. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Com relação ao maná escondido, você conhece bem a história. O povo de Israel foi conduzido por Deus no deserto durante 40 anos antes de entrar na Terra Prometida, e ali ele foi sustentado de forma providente, de forma milagrosa, né, miraculosa, de forma maravilhosa, de forma esplêndida, né, mostrando todo o seu poder e toda a sua providência, sustentando o povo de Israel com o maná que caía do céu, né? O pão que vinha do céu. Né? Então, o maná foi a forma como Deus, ali no deserto, providenciou para que eles não passassem fome. Então, o que é que significa esse maná aqui que o Senhor Jesus promete ao vencedor? Nós podemos ter uma consideração quanto a hoje e mesmo quanto à eternidade. Quanto a hoje, na situação específica da igreja de Pérgamo e mesmo para a nossa situação específica, é que a igreja não precisa ficar se preocupando quanto ao ser excluída da sociedade por causa da sua fidelidade. Naquele caso específico, né, os nossos irmãos, por serem fiéis, poderiam ficar excluídos daquela sociedade, né, tão elitizada, tão sofisticada em sua cultura, tão intelectualizada, né, tão religiosa, por causa da sua postura fiel para com o Senhor Jesus. Então, isso poderia trazer consequências, né, nos mais diversos graus, desde uma situação de ser demitido de um emprego, dispensado, desde situações em que você ficaria isolado, né, de pessoas importantes que poderiam lhe dar acolhida em algumas necessidades nas relações sociais, ou mesmo, né, na recusa do culto ao imperador, poderiam chegar a ser martirizados, poderiam morrer por causa da sua opção de serem fiéis ao Senhor Jesus. Então, Jesus fala: fiquem tranquilos, porque quem alimenta vocês, quem providencia para vocês o que é necessário, sou eu. Então eu vou dar do maná escondido. E existe, obviamente, uma segunda aplicação, que é com relação à própria pessoa do Senhor Jesus. Porque Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Jesus é comparado justamente ao maná. Ele é o alimento do seu povo, né? Não adianta a riqueza, não adianta a posição social, não adianta a aceitação no grupo, a aceitação no nosso meio, se Jesus não nos recebe, se Jesus não nos aceita. Jesus é o primeiro e o último, ele é o principal. Né? Então, o que pode alimentar e o que de fato alimenta a vida do cristão é o seu próprio Senhor, é Jesus Cristo, o pão da vida, aquele que pode de fato nos alimentar e nos satisfazer, nos saciar. É interessante que essa aplicação é uma aplicação cristocêntrica, né? É o próprio Senhor que é o prêmio daquele que é vencedor. Jesus é o prêmio daquele que se mantém fiel. Em segundo lugar, ele nos diz aqui no texto que ele vai dar uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Há divergências, né, na interpretação da exatidão desse símbolo da pedrinha branca. Porque há algumas referências, né, em alguns comentários, alguns que estudaram com um pouco mais de profundidade esse texto, de que os vencedores nas Olimpíadas, né, naquele contexto greco-romano, nos vários jogos atléticos que havia, além deles receberem aquela famosa coroa de louros, né, a qual nós nos referimos na semana passada quando estudamos a carta à igreja de Esmirna, eles também recebiam uma tabuleta, né, de mármore com o seu nome. Então, poderia estar se referindo, né, um símbolo, né, ao vencedor, então recebe uma pedrinha branca.
né? Uma segunda possibilidade é que naquele contexto histórico havia em algumas localidades a colocação de que havia um teste feito num tribunal para saber se a pessoa era culpada ou não. Se jogava 2 pedras, se caísse uma pedra branca, né, daquelas 2 pedrinhas, se fosse a pedrinha branca que saísse, aquela pessoa era considerada inocente, né, daquilo que estava sendo acusada, né? Então a pessoa era absolvida. Então se tem que esse símbolo aqui pode indicar isso, a absolvição desse que se arrependeu. Existe também a possibilidade, daquele contexto histórico, né, dessa pedrinha branca, né, ser um sinal de admissão e aceitação nos ambientes sociais, né? Convites para banquetes eram feitos através dessa pedrinha, né? Igual hoje a gente tem os convites, né, individuais para determinadas festas, então você tinha esses convites, né? A pessoa que recebia a pedrinha branca era uma pessoa que era convidada para determinada ocasião social. Mas, além de todas essas possibilidades de interpretação do símbolo serem válidas e terem a sua consideração, né, ao vencedor, então, né, aquela questão do contexto do jogo olímpico faz sentido, a pedra branca no tribunal também, a questão da absolvição, e uma igreja que está sendo chamada a se manter fiel, mesmo às custas de ser aceita, de ser rejeitada, rejeitada pela sociedade por causa da sua fidelidade a Jesus, faz todo sentido essas 3 possibilidades. Mas eu prefiro ficar com outras 2, né, que são expostas no comentário de Simon Kistemaker a esse texto, que dentro do contexto do livro do Apocalipse, que faz intensa menção ao Antigo Testamento, como nós estudamos nas nossas aulas introdutórias e mesmo nas nossas mensagens dominicais, onde temos exposto o livro do Apocalipse, nós já conversamos com os irmãos que o livro do Apocalipse ele é abundante em símbolos e essa simbologia é muitas vezes tirada do Antigo Testamento. Então eu quero lembrar com vocês de que no Antigo Testamento o sumo sacerdote, ele nas suas vestes, ele tinha um peitoral que havia 12 pedras e cada uma daquelas pedras tinha o nome de uma das tribos de Israel, simbolizando, né, ali a pertença ao Deus de Israel. Da mesma forma, essa pedra branca em que é colocado um nome, né, nos mostra que cada crente individualmente, aquele que vence, aquele que persevera até o fim, pela graça do Senhor Jesus, ele está sempre na presença de Deus. É Deus quem possui essa pedra com o seu nome, né? E a própria questão do novo nome, né? No Antigo Testamento, nós percebemos que renomear, né, um exercício de autoridade sobre aquele que tem o seu nome mudado, né? Nós temos, por exemplo, a mudança do nome de Abrão para Abraão, ou, né, o seu neto Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Então aquele que muda o nome, aquele que altera o nome, é alguém que exerce poder e autoridade. E aqui a gente tem uma interpretação que o Simon Kistemaker coloca, que é muito lógica quando você compara o contexto imediato do próprio livro do Apocalipse. Qual é o nome que o cristão, o vencedor, aquele que persevera até o fim, recebe? O próprio nome de Cristo, o próprio nome do seu Deus, né? No capítulo 3, no versículo 12, né, na carta lá que é escrita à igreja de Filadélfia, né, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Olha que coisa interessante. Aí lá no capítulo 14 do Apocalipse, no versículo 1, a gente lê o seguinte: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E lá no capítulo 22, versículo 4, está registrado o seguinte: contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então esse nome que é dado aqui na pedrinha é o próprio nome de Jesus, o mesmo nome que está escrito na testa dos santos, porque é um símbolo de pertença, é um símbolo de propriedade, né?
nesse sentido, penso eu que faz todo o sentido. Não estou excluindo as demais interpretações, obviamente, mas o que mais importa aqui não é exatamente qual é esse nome, mas a indicação de pertença a Deus, a indicação da providência de Deus, a indicação da proteção de Deus. É por isso que há aqui a colocação de que ninguém sabe que nome é esse, porque naquele contexto, saber o nome, né, poderia dar, de alguma forma, poder sobre a outra pessoa, né? Então Jesus aqui, quando fala né, somente aquele que o recebe sabe o nome, ele, na verdade, ele está falando sobre a proteção, né, do que o cristão tem debaixo do poder de Deus. Significa que nós não vamos cair de forma alguma sob o poder do inimigo. E assim, eu gostaria de concluir esse nosso estudo, essa nossa aula, aplicando, né, aquilo que nós aprendemos. Em primeiro lugar, a igreja ela deve ser fiel a Cristo, mesmo no meio de uma cultura idólatra, mesmo, né, sabendo que tudo ao nosso redor vai contra a palavra de Deus, mas a igreja ela precisa ser fiel, a igreja como um todo, e eu e você individualmente, enquanto cristãos, enquanto pessoas, servos do Senhor Jesus, sabendo que o nosso Senhor Jesus ele nos acompanha, ele nos perdoa e ele nos recompensa na nossa fidelidade, porque ele, em primeiro lugar, é fiel. Em segundo lugar, nós precisamos buscar manter a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Não associando de forma alguma a nossa fé aos ensinos falsos, porque tentar manter a fé em Jesus, associando essa fé a ensinos falsos, tá? Isso acaba destruindo a igreja e desonrando o Senhor Jesus. Terceiro lugar, a missão da igreja é justamente honrar o Senhor Jesus e fazer com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido através da pregação pura do evangelho genuíno, tal como nos é narrado, tal como nos é ensinado nas Sagradas Escrituras. E é por isso que nós precisamos estar atentos com o nosso envolvimento com a cultura. Significa que o cristão é anticultura? De forma alguma, meu irmão, minha irmã. Tudo o que é verdade de Deus, onde quer que esteja. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque as estratégias de Satanás são muito perniciosas. Satanás, assim como aconteceu na queda do primeiro casal, ele tenta deturpar as Escrituras. Ele tenta substituir as Escrituras por aquilo que ele diz ser verdade, mas é mentira. E ainda ele tenta negar as Escrituras, dizendo que as Escrituras não dizem o que realmente elas dizem. Nós precisamos ter muito cuidado. Tá? Nós precisamos nos manter fiéis aos mandamentos, aos ensinos do Senhor Jesus. E também nós não precisamos estar preocupados com a aceitação, né? Ou mesmo o famoso politicamente correto. Queridos, se somos fiéis ao Senhor Jesus, nossos amigos, se forem amigos de verdade, vão nos respeitar e permitir que façamos alguma coisa, né, que vá contra a palavra de Deus, porque nós queremos ser aceitos. Não. Deus ele também não vai deixar nos faltar o que nós precisamos. Por isso podemos ser fiéis a Ele, sem medo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele não nos deixa abandonados. Eu gostaria de encerrar citando a famosa história de Eric Liddell. A história dele ficou imortalizada no famoso filme Carruagem de Fogo, né? E Liddell ele era um atleta, né? E representou a universidade dele em várias provas de atletismo e estava chegando às Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de 1924, e ele foi selecionado para competir pela delegação, a seleção da Grã-Bretanha, nos Jogos de Paris, nas provas dos 100 e 200 metros, né, de corrida, né, de atletismo. E quando chegou às eliminatórias para aquelas provas, ele se recusou a correr. Qual foi o motivo?
as provas iam ser, as eliminatórias, né, iam ser realizadas no dia 6 de julho, num domingo. E Liddell disse que não competiria no dia que era reservado ao culto ao Senhor. Ele não trabalharia naquele dia. O fato é que nos conta a história que houve uma substituição e ele, ao invés de correr nos 100 metros, ele correu nos 400 metros, né, uma distância maior. E nos conta a história que, pela graça de Deus, aquele homem que foi fiel ao Senhor, Eric Liddell, ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas e se tornou, naquela época, o recordista mundial dos 400 metros, ainda que a sua especialidade fosse os 100 metros. Aquele homem, ele foi fiel ao Senhor, não cedendo às tentações, né, que estavam à sua volta, e foi fiel à palavra de Deus. E assim, Deus também o honrou. Que o Senhor nos permita ser fiéis a Ele. E se há no nosso meio desvios doutrinários, se temos de alguma forma cedido, né, às tentações do inimigo nessa área, que nós tenhamos profundo arrependimento e nos tornemos fiéis ao nosso Senhor, porque é Ele quem dá desse maná escondido e nos está reservada uma pedrinha branca com um novo nome, para a glória do nosso Deus. Lemos no texto bíblico de hoje, queridos, no Apocalipse capítulo 2, verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como os irmãos sabem, eu tenho costume e gosto de escolher uma música para esse momento final que tem a ver com o texto. E me lembrei de um hino antigo, bem antigo, lá do Inário Salmos e Hinos, um dos primeiros inários utilizados pelos protestantes aqui no Brasil, e esse inário utilizado até hoje pela Igreja Congregacional. E esse hino que eu vou cantar agora, os mais antigos com certeza vão lembrar, e você que é mais novo, aprenda junto comigo e vamos cantá-lo. É exatamente esse texto que nós acabamos de ler da Palavra de Deus. Nós receberemos lá no céu, no lindo, lindo céu, outro nome novo, além do véu, nesse lindo céu, um nome novo, que Jesus
perfeita paz com Jesus já aqui. E nós aguardamos o dia em que nós o veremos e receberemos as suas promessas e estaremos para sempre com o Senhor. Assim, querido, nessa esperança, assim, nessa alegria de saber que Jesus irá voltar. E se nós não estivermos vivos até que Ele volte, mesmo que venhamos a morrer, estaremos com Ele. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, creem nessa graça, nessa alegria de saber que possuem a vida eterna com Deus. Nós queremos nos despedir sabendo que o Senhor tem guardado e há de continuar guardando as nossas vidas. Receber a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer